fazer o seu dinheiro dobrar com a atual taxa Selic? O Banco Central surpreendeu muita gente e aumentou a taxa Selic recentemente para 15% ao ano, o maior patamar desde 2006. Mas será que tem como aproveitar essa taxa de juros alta para ganhar dinheiro? Nesse vídeo você vai entender tudo o que precisa saber sobre taxa Selic e o seu bolso. Na última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, a taxa Selic subiu de 14,75% para 15% ao ano. Mas antes de você entender o que isso tem a ver com a sua vida financeira, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e ajude a gente a se tornar o maior canal de finanças para casais do mundo! Para quem não entende nada de economia, a taxa Selic é um mecanismo do Banco Central para tentar controlar a inflação do país. Quando as pessoas estão consumindo muito, os preços sobem e o Banco Central aumenta a taxa de juros do país para tentar frear esse consumo e, consequentemente, evitar que as pessoas façam mais empréstimos e tentar controlar esse aumento de preços. Já que se as pessoas gastarem menos, o preço cai porque a procura diminui e, consequentemente, reduz a inflação. Quando a população está consumindo menos, o Banco Central diminui a taxa Selic para incentivar o consumo. Por um lado, taxa Selic alta é muito bom para quem está investindo, mas é muito ruim para quem está devendo e até para a economia do país, porque ela acaba sendo desestimulada. Para você entender mais o motivo na prática, vamos supor que uma pessoa tenha R$1 milhão na conta e ela está pensando em abrir um supermercado novo na sua cidade. Essa pessoa, para construir o supermercado, vai precisar contratar uma equipe para a construção, outra equipe para montar a loja, outras pessoas ainda para o funcionamento do supermercado e assim por diante. Cada uma dessas pessoas vai receber um salário e vai gastar, comprar coisas. Todo esse processo estimula a economia. Percebe como a construção de um supermercado incentiva a economia do país? Já o dono que gastou R$1 milhão para construir esse supermercado vai ter o retorno através do lucro da empresa dele. Quando a taxa Selic, a taxa de juros do país, está alta, essa mesma pessoa que tem R$1 milhão vai pensar 10 vezes se vale a pena a dor de cabeça de construir um supermercado novo, contratar funcionário novo, se preocupar com a inauguração do supermercado e até com funcionário que não vai trabalhar e produtos que precisa repor do estoque, porque ele sabe que se ele investir esse R$1 milhão, até no investimento mais seguro possível, ele vai ter um retorno todos os meses, sem dor de cabeça nenhuma e sem fazer absolutamente nada. Para ele, o dono de R$1 milhão, isso é excelente, mas para a economia do país é péssimo, porque as pessoas vão deixar de ser contratadas e, consequentemente, não vão ter um salário para gastar. Mas o que esse possível dono do supermercado tem a ver com a sua vida? Tudo! Quando se trata de dinheiro, você precisa pensar exatamente do mesmo jeito. O atual taxa Selic, que agora está em 15% ao ano, quem tem dinheiro está aproveitando para investir mais. Existe uma conta que considera a rentabilidade de um investimento para saber quanto tempo você precisa esperar para ver o seu dinheiro dobrar, que é chamada regra dos 72. Basicamente, você pega os 72 e divide pela rentabilidade. Vamos supor então que com a taxa Selic alta você aproveita que os bancos estão oferecendo excelentes títulos pré-fixados, ou seja, que tem uma rentabilidade fixa. Vamos ter como exemplo que você conseguiu um CDB que rende 15% ao ano. Basta você pegar então os 72 e dividir por 15. O resultado dá 4,8. Isso significa que você precisa esperar menos de 5 anos para que o seu dinheiro dobre, sem você fazer nada. Se você tem, por exemplo, R$20 mil e aproveita esse CDB de 15% ao ano, em menos de 5 anos os seus 20 mil vão se transformar em R$40 mil. Agora, se você deixar esses mesmos R$20 mil na poupança, que hoje está rendendo mais ou menos 8% ao ano, basta você dividir 72 por 8, que o resultado vai dar 9. Isso significa que você precisa esperar 9 anos para que os seus 20 mil se transforme em R$40 mil. O dobro do tempo de um CDB que você pode encontrar hoje com a taxa Selic alta. Ju, mas será que a taxa Selic vai continuar alta? Não dá para eu investir mais para frente? Com a situação atual que estamos vivendo, não dá para saber exatamente o que vai acontecer. Toda semana o Banco Central emite um relatório conhecido como Relatório Focus, que eles analisam quais são as perspectivas do mercado para os próximos anos, considerando os principais indicadores do país, principalmente o IPCA, o PIB, o dólar e a taxa Selic. Se a gente analisar o último relatório que foi enviado, a expectativa é que a taxa Selic termine esse ano em 15%,
caia em 2026 para 12,5%, depois para 10,5% em 2027 e 10% em 2028. Mas esse mesmo relatório acredita que a inflação, que é o IPCA, vai ser controlada com a taxa Selic em 15% e que ela vai cair nos próximos anos. Mas o que estamos vivendo agora? Os Estados Unidos atacou o Irã. O Irã atacou bases militares americanas. O Irã pediu ajuda da Rússia e por aí vai. Falar em guerra no Irã, no Oriente Médio e todos esses países que são fonte de petróleo significa que provavelmente o preço do petróleo vai subir. Apesar do aumento da venda de carros elétricos, o Brasil tem uma frota de carros a combustão e que dependem muito do petróleo. Se o preço da gasolina, do etanol, do diesel sobe, consequentemente a inflação vai subir, porque o preço do combustível é um dos critérios analisados pelo IBGE para considerar o IPCA. Percebe como tudo pode mudar nesse relatório do Banco Central? Por isso, esses momentos de taxa Selic alta servem para aproveitar rentabilidades altas dos investimentos e colocar o dinheiro para trabalhar ainda mais. Se você só deixar o seu dinheiro investido em um CDB que rende 100% do CDI com liquidez diária, como a gente encontra em muitos bancos digitais, você já consegue essa rentabilidade de quase 15% ao ano. Mas o ideal é que você reserve uma parte do que você já tem investido para aproveitar esses CDBs pré-fixados para o longo prazo para o seu dinheiro dobrar sem você fazer absolutamente nada. E por aí, você está aproveitando a taxa Selic alta para investir mais ou está sofrendo com a alta taxa de juros porque está devendo? Gostou desse vídeo? Então compartilhe ele com quem precisa entender que taxa Selic alta é momento de gastar menos para investir mais e melhor, e não para se endividar e gastar à toa ainda mais. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e principalmente ajudar a gente a se tornar o maior canal de finanças para casais do mundo!